Quando a gente olha para um jogador da NBA na quadra, eles parecem quase super-humanos, né? Gigantes que simplesmente desafiam a gravidade. Mas e quando as luzes do ginásio se apagam e a carreira chega ao fim? O que acontece com a saúde desses atletas de elite? Pois é, a realidade por trás de toda essa glória é bem mais complexa do que a gente imagina. E os dados mais recentes contam uma história, olha, surpreendente. Essa é a grande questão, né? Toda aquela força, toda aquela resistência que a gente admira tanto na quadra. Será que isso se traduz numa vida longa e saudável depois da aposentadoria? Ou será que o preço de ser uma lenda do esporte é pago mais tarde, bem longe dos holofotes? Vamos mergulhar no que a ciência descobriu sobre os verdadeiros desafios que esses atletas enfrentam quando o jogo acaba. Então vamos lá, vamos começar a desvendar esse mistério. Antes da gente olhar para os números mais novos, a gente precisa entender de onde viemos. Quer dizer, como é que a saúde desses atletas era estudada até pouco tempo atrás? É que por muito tempo, essa discussão sobre a saúde dos jogadores era mais um papo de vestiário, sabe? Uma especulação aqui, uma história ali. A verdade é que, apesar de todo o interesse do público, faltavam estudos sérios, estudos de longo prazo. Tudo ficava no campo do achismo, deixando as perguntas mais importantes sem resposta. Mas esse jogo virou, e virou para valer. Um estudo super inovador decidiu ir a fundo nessa questão, analisando décadas de informações de milhares de jogadores. Então, chega de achismo. Agora é a hora de ter respostas baseadas em evidências concretas. E o que faz esse estudo ser tão especial, tão diferente? Bom, primeiro, ele usou dados que são públicos e que podem ser verificados. Isso significa muito mais transparência e confiança nos resultados. E segundo, a análise estatística que eles usaram é muito mais sofisticada, o que permite enxergar os dados de um jeito muito mais preciso. É de verdade um divisor de águas nesse tipo de pesquisa. E um dos segredos dessa metodologia tem um nome meio complicado: análise de riscos concorrentes. Mas para simplificar, pensa assim. Em vez de só olhar para um único vilão da saúde, essa análise considera que vários fatores podem estar competindo ao mesmo tempo. Isso dá um retrato muito mais fiel da realidade, sem acabar superestimando um risco e esquecendo dos outros. Ok, agora que a gente já entendeu como a análise foi feita, vamos para o que realmente interessa: os resultados. Quais são os verdadeiros adversários que os jogadores da NBA enfrentam depois que penduram os tênis, hein? Mas, antes de mais nada, uma informação crucial: em quase metade dos casos de morte analisados pelo estudo, a causa era um completo mistério. Isso mesmo, quase 50% dos registros não especificavam o motivo do falecimento. E isso já acende um alerta gigantesco sobre como a gente precisa melhorar e muito a coleta desses dados. Agora, quando a gente olha só para os casos em que a causa da morte é conhecida, o cenário fica bem claro. E o que a gente encontra? Dois grandes vilões se destacam de longe: doenças do coração e câncer. Juntos, eles são responsáveis por quase 80% das mortes. É um número realmente impressionante. E aqui está o pulo do gato. O inimigo muda com o tempo. Se quando os jogadores são mais jovens os riscos são outros, como acidentes, por exemplo, com o passar dos anos a batalha principal é travada contra doenças crônicas. O coração e o risco de câncer viram os adversários número 1. E agora, se preparem, porque a gente vai entrar nas revelações talvez mais impactantes do estudo. Fatores que vão muito além do estilo de vida e que estão ligados à genética e, pasmem, até mesmo à altura dos jogadores. Vamos ver o que os dados contam. O estudo revelou uma coisa bem surpreendente. A ancestralidade parece ter um peso importante aqui. Os jogadores com ascendência africana mostraram um risco bem maior de morrer por problemas do coração depois dos 60 anos, quando comparados aos jogadores de ascendência europeia. E não estamos falando de uma diferença pequena, não. O estudo mostra que o risco é quase 70% maior. Isso é um sinal claro de que a prevenção e o acompanhamento médico precisam ser personalizados, precisam levar em conta as características de cada grupo. E se prepare para essa outra descoberta que é bem contraintuitiva. Sabe a altura? O maior trunfo de um jogador de basquete? Pois é, ela também pode ser um fator de risco. O estudo mostrou que a cada 5 centímetros a mais na altura, o risco de morrer de doenças cardíacas ou câncer também aumenta. E o mais curioso disso tudo é que essa descoberta vai na contramão do que muitos estudos mostram na população em geral. Neles, geralmente são as pessoas mais baixas que têm um risco maior de problemas no coração. Isso só reforça que, para atletas de elite, as regras do jogo da saúde podem ser bem diferentes. Diante de tanta informação nova e importante, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente pode fazer para virar esse jogo a favor da saúde dos atletas?
Vamos ver quais são as recomendações práticas que esse estudo traz para a mesa? Bom, as conclusões do estudo apontam para um plano de ação bem claro. Primeiro, monitorar a saúde desses atletas a longo prazo. Segundo, criar estratégias de prevenção que sejam personalizadas. Terceiro, melhorar os programas de apoio para depois da aposentadoria. E, claro, criar um sistema muito melhor para registrar as causas de morte. Chega de deixar quase metade dos casos sem resposta. No fim das contas, o objetivo de tudo isso é um só: garantir que os heróis que a gente aplaude na quadra também sejam campeões na vida. É usar a ciência para transformar estatísticas em mais anos de vida com mais saúde e mais qualidade, muito tempo depois que a carreira termina. A ciência nos mostrou o caminho, apontou os problemas e as possíveis soluções. Agora, a bola está com as ligas, com os times e com toda a comunidade do esporte. Como garantir que a saúde desses atletas seja mais do que só uma cláusula no contrato, e sim um compromisso para a vida toda? A resposta para essa pergunta pode de verdade mudar o futuro do esporte. Fica aí a reflexão.